jornalista, roteirista, crítica de cinema, Isabela Faria. Isabela, vem cá, bom dia para você. Oiê, gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Obrigada por estar aqui. Isabela? Tudo certo. Obrigada pelo convite. Muito Vai lá, bom. Gui. Isabela, eu quero ouvir de você, com o teu olhar, com a tua experiência. O filme do Kleber bateu um recorde que antes era... Bateu não, né? Igualou um recorde que era antes do Cidade de Deus e agora concorre a 4 categorias. Dessas 4 categorias, eu tenho certeza que a gente vai vencer em todas. Eu até falei na abertura do programa, eu cometi um erro, porque eu falei que foi indicado melhor filme estrangeiro, não foi seleção de elenco o quarto, né? Não Isso. foi, não foi melhor filme. Mas, tudo bem, eu tenho certeza que vão ser as 4. Mas, Foi melhor filme, sim. fala. Filme também, Guilherme. Foi melhor filme Foi. internacional, seleção Ah, de tá elenco certo. e Então, o que eu Moura. falei errado, o que eu falei errado é porque eu li o roteiro agora e eu fiquei na dúvida. O que eu falei errado não foi isso, é porque eu tinha entendido que tinha havido, quando eu abri o programa, eu entendi que tinha havido uma indicação para o Kleber como Ah, diretor, e não, não houve para o Kleber como diretor. infelizmente, não. Não. Infelizmente não houve. Então, obrigado por vocês me corrigirem. Dessas 4, então, o meu raciocínio inicial estava certo. É difícil a gente ganhar melhor filme estrangeiro. Nem sei se isso já aconteceu. Você pode, se souber, ajuda a gente aqui. Mas das 4, quais são, na sua avaliação, os que a gente mais tem chances? Olha, eu acredito que a gente tenha muita chance em melhor filme internacional, novamente. Porque, né, já ganhamos ano passado o Oscar e eu acredito que seja a categoria que a gente vem mais forte. Melhor filme no geral, que é a categoria Best Picture, né, do ano inteiro, infelizmente a gente não tem muitas chances. É a categoria que a gente tem menos chances. Justamente porque a gente tem filmes igualmente bons, mas concorrendo de uma forma que apela mais para o público americano, para o corpo de votantes da academia, que é majoritariamente, né, americano, estadunidense, e isso apela para o corpo de votantes. Então a gente tem filmes como Uma Batalha Após a Outra, muito bom filme por sinal. A gente tem Mori Supreme, a gente tem Hamnet. Então são filmes que vêm com mais peso por serem americanos. E a academia, ela tá melhorando no quesito de dar mais espaço a filmes que não sejam americanos, que sejam os internacionais para eles, porém não chegou a este nível, eu acredito, de da gente ter muita chance na maior categoria de todas, que é melhor filme. Eu acredito que melhor filme internacional, provavelmente a gente tem uma grande chance. Eu até diria, não quero gritar gol antes, mas até diria que a gente leva. Melhor ator, a gente tá vindo bem forte, com o nosso único concorrente provavelmente sendo o Timothée Chalamet, por Marty Supreme. Melhor elenco foi uma boa surpresa, porque é uma categoria nova, então a academia tá tentando contemplar aí diversos filmes de diversas nacionalidades, o Agente Secreto entra nisso. Elenco, eu acredito que a gente tem uma boa chance. Se fosse para fazer um ranking, eu acho que a gente teria mais chances em melhor filme internacional, depois melhor ator, depois melhor elenco e depois melhor filme. Isabela, e aí agora Bom, eu, como total leiga, vou fazer uma pergunta aqui, porque me chamou a atenção que você não falou do Leonardo DiCaprio em melhor ator. E eu achei que ele Não. também é forte para isso numa batalha após a outra, não? Olha, ele tá muito bem, né, em uma batalha após a outra, mas a gente tem que lembrar que Oscar é sobre marketing também. Oscar é sobre campanha. E o Leonardo DiCaprio, querendo ou não, ele já tem um Oscar. Então, ele é conhecido por não ser um ator que sai da toca, entende? Pra entrevistas, pra aparecer, pra divulgar filme. Agora ele está divulgando. Agora ele está divulgando. E pelo que a gente vê, é muito mais. Ele está divulgando muito mais pelo Paul Thomas Anderson, que é o diretor de Uma Batalha Após a Outra. Ele está divulgando muito mais pelo filme do que por ele. Eu acredito que o Leonardo DiCaprio, ele está abaixo do Wagner nessa questão de chances, porque querendo ou não, o Wagner ganhou o Globo de Ouro de melhor drama, o Leonardo DiCaprio perdeu o Globo de Ouro de comédia para o Timothée Chalamet, o Wagner Moura tá aparecendo em
todos os talk shows americanos possíveis para divulgar o filme, para se divulgar. A gente não vê muitas aparições do Leonardo DiCaprio, pelo menos não tantas quanto a do Wagner Moura, entende? Então, o Leonardo DiCaprio está muito bem. Mas, novamente, a campanha do Wagner Moura, neste momento, é mais forte que do Leonardo DiCaprio. Lembrando que até março a gente tem uma boa toada aí, mas eu acredito que o Wagner Moura não vai pisar no freio, ele vai continuar aparecendo, vai continuar divulgando o filme, e ele, então isso já coloca ele à frente do Léo DiCaprio. Não tinha uma história também de que Acho que tinha que, Gui, te interromper, que tinha que ter uma categoria Wagner Moura no Oscar, inclusive, entendeu? Melhor em tudo. Wagner Moura, gente. Eu sou maravilhoso. Fã. Mas fala, Guilherme, te interrompi, perdão. Não, eu ia falar do Leonardo DiCaprio, fazer uma pergunta para ela, mas me somo aqui a vocês. Sou muito fã do Wagner. Não tinha uma história, Isabela, que o júri do Oscar não gostava do Leonardo DiCaprio, porque ele perdeu muito, né? Ele várias vezes foi indicado e sempre perdia. E aí eu me lembro disso, de ler, né? Também, tal qual Bia, eu sou um leitor, não sou um jornalista especializado nesse assunto, e eu me lembro, tinha isso, não tinha? Tinha. Era um meme, não sei se vocês lembram disso. Era um meme, o Leonardo DiCaprio, ele foi indicado... Nossa produção pode procurar aí pra achar pra gente, por favor. Eu tô, perdão, pegando aqui, quantas vezes ele foi indicado para não dar nenhuma informação errada. Com essa indicação agora, com Uma Batalha Após a Outra, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com Uma Batalha Após a Outra, a gente tá vendo a 7ª indicação do Leonardo DiCaprio. Lembrando que ele ganhou por O Regresso, de 2015, um filme baseado em fatos, né, sobre um caçador que tenta procurar seu filho numa paisagem gélida, e ele fez o que a gente chama de método, que é quando o ator ele se entrega totalmente para o personagem a ponto de viver como personagem, e foi isso que conseguiu o Oscar dele. Então, era uma piada, porque ele é muito bom. Eu acho o Leonardo DiCaprio muito bom. Ele é um dos maiores atores que a gente tem. Ele foi indicado desde que ele era muito jovem. A primeira indicação dele aconteceu por um filme chamado What's Eating Gilbert Grape, isso em 1994. E ele é uma pessoa que presta muita atenção na sua carreira. E quando ele ganhou o Oscar, ele disse: ótimo, ganhei o Oscar. Justamente por isso também, que eu acho que a força dele na campanha, que essa vontade dele na campanha, não tá aparecendo tanto, não tá tão forte. Primeiro, porque ele tem um Oscar. Segundo, porque o Wagner Moura quer mais do que o Leonardo DiCaprio. O Timothée Chalamet, que inclusive se inspira muito no Leonardo DiCaprio, liga para o Leonardo DiCaprio para pedir conselhos, se inspira, né, obviamente, muito na carreira dele. Tanto o Wagner Moura quanto o Timothée Chalamet querem muito esse prêmio, querem ter o seu trabalho reconhecido, eu acho. Não é pela estatueta, entende? É por ser visto e por ter o seu trabalho reconhecido e coroado como um dos melhores da temporada, se não de uns bons anos aí, pelo menos da década. O Leonardo DiCaprio, eu estava pesquisando aqui o que você estava falando, ele bateu o recorde igualou, né, empatou o recorde do Robert De Niro, que tinha 12 indicações, né, tem 12 indicações, e agora o Léo DiCaprio chegou a 12, com a diferença da idade, né, olha a idade que está o Léo DiCaprio, e a idade que está o Robert De Niro, a probabilidade do Léo DiCaprio passar isso, né, porque pelo belo ator que ele é, grande ator que ele é, ele certamente tem tudo para ter mais indicações ao longo dos próximos anos. Bia, agora eu que te cortei. Imagina. Não, tranquilo. Eu ia falar que aqui na nossa comunidade, nossa social media, Duda Farias falou: quem aposta que a indicação de direção de elenco veio pela Dona Sebastiana? Dona Maria, com certeza. Com certeza. Né? Mas aí eu vou pedir para o Júlio colocar aí na tela para gente nosso card de melhor filme, de quem está concorrendo melhor filme, para a gente perguntar aqui para a Isabela o que surpreendeu nessa indicação de melhor filme
E quem que é o favorito aí nessa categoria, na sua visão? Você já falou que acha que não é o Agente Secreto, né? Que Não. para isso a academia ainda não chegou lá, digamos assim, de reconhecer, dar Sim. esse prêmio para um filme que não seja um filme mais alinhado com que o cinema norte-americano aí está acostumado. Mas quem que então é o favorito e qual foi a surpresa dessas indicações, Isabela? Olha, eu acho que a grande surpresa, vou começar pela surpresa, foi Fórmula 1. Fórmula 1 foi um filme muito de blockbuster, foi um filme muito técnico, né? Ele fala, obviamente, sobre a Fórmula 1, sobre uma corrida. Foram criadas câmeras específicas para esse filme, para que fossem colocadas dentro da, como se fosse a cabine, né, dos pilotos de Fórmula 1. Então, ele é um filme muito técnico, tem muito som, o som é muito bem feito, a fotografia é muito interessante, mas foi uma surpresa, porque querendo ou não, é um filme muito, muito, muito pop. Eu tava esperando, por exemplo, Avatar, ao invés de Fórmula 1. Porém, depois a gente pensa, é o terceiro filme do Avatar, né? Continuações normalmente não vão muito bem dentro das indicações ao Oscar. Wicked, parte 2 está aí para dizer que não foi indicada a nada. Wicked, parte 2, sendo que na primeira parte ganhou aí mais de 7 indicações ao Oscar. Sobre os favoritos, eu acredito que o grande favorito é Uma Batalha Após a Outra. O Paul Thomas Anderson, ele já é um conhecido muito antigo da academia. Entre roteiro, direção, melhor filme, ele foi indicado ao Oscar 11 vezes. 11 vezes. Agora, com Uma Batalha Após a Outra, mais indicações vieram. Então, eu acho que esse filme é favorito, principalmente pelo fato de que ele trata muito da questão política americana que está acontecendo no momento. É um filme muito engraçado, é um filme leve, leve, digamos assim, algumas pessoas dizem que o filme poderia ser um pouco mais complexo quando tratando da questão política americana de hoje em dia, mas mesmo assim caiu muito na graça das pessoas. Primeiro porque a gente tem um elenco estelar, Leonardo DiCaprio, Benício Del Toro, a gente tem o Champagne, que pra mim é o melhor ator coadjuvante da temporada. A gente tem Tiana Taylor, Regina King. É um filme com elenco estelar, é um filme muito bem feito, muito bem dirigido, porque o Paul Thomas Anderson é muito bom também, tá aí faz umas boas décadas. E a gente tem a questão americana, novamente. A questão política americana do filme é muito forte, e por isso eu acho que ele é o favorito. Ó, Você a falou gente de vai botar. Wicked, você falou de Wicked, o Wicked 2 é meio chatinho mesmo, assim, também, né? É É difícil muito emplacar aquilo inferior, ali né? no... Não, muito. O Muito 1 eu inferior já à tinha achado primeira um parte. pouco... o roteiro do 1 eu já achei complicado, achei arrastado, com os buracos ali, Sim. os buracos não, as coisas arrastadas. Bia, a gente vai colocar, são os memes, né, que você ia falar, eu acho. Não, a gente pode colocar, vamos lá. Júlio, põe pra gente aí os memes, se a gente tá com eles prontos aí. Ai, muito bom. Catch Me Aí, If You Can. o Muito bom, meme do. cara. Muito bom. Tem esse outro, Ele Coitado. era muito né? Tem engraçado. Foi o que eu falei, né? Eram memes, assim, porque ele era o flopado. Mas aí ele ganhou. Olha quando aí. ele Eu ganhou, juro, ó, parece que eu tava durou. vendo essa cerimônia, eu gritava, assim, falava, finalmente! Era muito legal, foi muito bom. Foi muito divertido. Não, eu ia falar E agora o pra Léo, gente colocar bem rapidinho só o de melhor ator, mas a gente já falou bastante de melhor ator e a gente bota aí só pra gente listar quem tá concorrendo. Júlio, por favor, põe aí pra gente. Então, o Timothée Chalamet, Leonardo Hawke, Michael B. Jordan e Wagner Moura. Você falou que Wagner Sim, Moura tá forte, principal tá concorrente é o forte. Timothée Chalamet, né? Exatamente. E aí eu já vou passar então para outra tela, porque de melhor ator a gente falou bastante já, que é de melhor atriz. Põe aí pra gente, por favor, Sim. Júlio. Aí, melhor atriz. E aí, Isabela, o que a Ah, gente pode esperar de melhor atriz? Tá uma disputa intensa aí. sim, todas são muito boas, porém, é da Jessie Buckley. Já estou apostando aqui. É da Jessie Buckley. Ela vem ganhando todos os prêmios, praticamente. Tudo bem, a Rose Byrne ganhou, né, o Globo de Ouro por comédia, mas a Jessie Buckley estava na outra categoria, que é o Globo de Ouro de drama. É dela.
É dela. A performance dela em Hamnet é algo assim muito visceral, mas ao mesmo tempo muito sensível. A gente entra nessa coisa do melodramático, mas eu sou muito defensora de que ser melodramático, quando bem feito, não é uma ofensa. Eu acho que é parte do cinema fazer com que a gente chore na sala escura, babe de tanto, sabe, soluce. Eu acho que faz muito sentido para os filmes de cinema, filmes grandes como Hamnet, também trazerem esse tipo de emoção explosiva pra gente, né, catártica. E a Jessie Buckley, ela consegue mostrar isso muito bem. Ela é, assim, uma grande atriz. E eu fico muito feliz que ela tá sendo reconhecida agora, porque ela já tem uma carreira muito consolidada e sólida, e ela tem um range, que a gente fala bom, né? Ela consegue interpretar vários papéis diferentes muito bem. E esse é um deles. É dela. As outras atrizes estão muito bem. Veja bem, estão muito bem, mas não tem páreo, não tem, assim, ninguém tá no páreo junto com a Jessie Buckley. Se outra atriz ganhasse, é o que a gente chama de azarona, né? É o que a gente chama de surpresa master, porque o Oscar é da Jessie Buckley. Muito bom, muito bom. A gente tem a comunidade aqui participando com a gente e a gente tem uma comunidade muito, muito empenhada na discussão política, Isabela. E aí, as pessoas, mesmo quando a gente está falando de cultura, as pessoas metem a polarização no meio. Aí tem aqui a Guta Silveira falando assim, ironizando, né? Eu estou muito contente e confiante com essas indicações ao Oscar. Certeza que com isso o Brasil zera os problemas do saneamento básico. Deixa eu te contar, Guta, ajuda, sabia? Ajuda a gente levar saneamento básico se a gente tiver uma cultura forte, porque é dinheiro, é emprego, é mais gente trabalhando, é mais economia mais forte se a gente tiver uma indústria cultural forte. Isso ajuda a levar saneamento básico para as pessoas. O teu raciocínio tá irônico, mas tá certo. E tem um filme chamado Saneamento Básico Filme, né, Isabela? Perfeito! Era isso que eu ia Conta desse dizer. filme pra Guta. Guta, assiste esse filme com Fernanda Torres, não é com Fernanda Torres? É um filme do Jorge Fernanda Furtado, Torres não é? e E Wagner Wagner Moura. Exato. E Wagner Moura, exatamente. Guta, ouve aqui a Isabela contar do Saneamento Básico filme que você tem que alugar. Gente, acabei de falar a minha idade aqui. Eu ia falar alugar, como se ainda existisse aquele maravilhoso lugar que era locadora de filme que eu amava, que não existe mais, que a Netflix Nossa, sim, eu também destruiu. gostava. Mas enfim, busca aí do Guta. Conta pra gente, Isabela, do Saneamento Básico filme, pra quem não conhece. É um filme bom. Esse filme é muito engraçado. Esse filme é muito engraçado. O Jorge Furtado, né? Ele é um baita diretor. Eu sou muito fã dele. E esse filme tem um elenco estelar, como a gente falou, 2 ganhadores do Globo de Ouro: Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga. A gente tem Lázaro Ramos, né? É um filme que resume muito bem o que é fazer cinema no Brasil. Fala sobre uma cidadezinha no sul do país que tá com problema de esgoto, que está com problema de saneamento, com encanamentos horríveis que impedem que a água limpa chegue para a população. Só que não há dinheiro para consertar os encanamentos, porém há dinheiro para cultura. Isso na prefeitura, né? Então, o que esse grupo maravilhoso faz? Vai até a prefeitura, a própria pessoa lá que está cuidando do orçamento diz: olha, não tem para saúde, não tem para encanamento, mas tem para cultura. Vocês não querem fazer um filme? Algo assim, sugerindo para que eles usem o dinheiro do filme para consertar os encanamentos da cidade. E eles fazendo o filme são pessoas que não sabem como fazer cinema no Brasil. Porque, na verdade, cinema ninguém sabe fazer, você aprende fazendo. Né? Você não tem como, vou estudar, vou fazer a teoria. Isso é muito importante, obviamente, faculdades estão aí para isso, cursos estão aí para isso. Mas você só aprende pegando uma câmera e ligando ela. E é isso que eles fazem. E eles não sabem nem o que é ficção. Quando a mulher fala, olha, precisa ser um filme de ficção. Aí a Fernanda Torres fala, mas o que é ficção? Aí o Wagner Moura, não, ficção com monstros. E não é necessariamente isso. Só que eles acabam trazendo um monstro pra dentro do filme. Aí eles vão tentando achar patrocínio. Aí a Camila Pitanga veste um vestido da Só Lindezas, que é uma loja da cidade.
e precisa mostrar a etiqueta do Só Lindezas, porque tudo que envolve um filme é muito complicado, é muito burocrático, só que eles vão pegando gosto. Isso que é legal. Quando eles falam, não, porque a gente precisa consertar o encanamento. E tudo bem, eles estão com isso em mente, mas depois eles vão gostando de fazer cinema. Eles vão gostando de fazer o filme. E no fim, eles apresentam o filme para a cidade inteira. Então, é a coisa assim mais engraçada e mais bonita. Como, né, a pessoa tá dizendo aí que vai resolver os problemas de saneamento. A indústria audiovisual brasileira, eu tô pegando aqui os números para não falar besteira, gera muito, muito, muito dinheiro. Gira a economia de um jeito absurdo. Movimentou mais de 70 bilhões em 2024. É muita coisa. É muita coisa. E tudo bem, a gente tem problemas, é óbvio que temos problemas no Brasil, pelo amor de Deus. A gente tá falando de miséria, a gente tá falando de pobreza estrutural, estamos falando de problemas na política, no Congresso, no Senado. Porém, a gente está falando de arte. A arte, além de gerar empregos, além de movimentar a economia, a arte ela dá um sentido para a vida, na minha opinião. É uma completude. A gente vive, mas a gente precisa de arte. A gente sobrevive, eu digo, mas a gente precisa de arte para viver. A gente precisa de cinema, a gente precisa de livros, a gente precisa de artes plásticas. Então, a arte, além de movimentar a economia em termos práticos para a política do Brasil, ela ajuda a gente a levar uma vida mais leve, né? Um filme de comédia, você sai feliz. Então já melhorou seu dia, entende? Vem do saneamento básico. A arte é importante pra mim em vários quesitos. É isso que eu acho. Com certeza. Verdade. Agora, a briga vai ser grande no melhor filme estrangeiro, eu acho, né? Vai. Eu queria passar aqui pra gente ver, bota o card aí, Júlio, por favor, pra gente pedir a análise da Isabela. Temos aí o Agente Secreto, Valor Sentimental, A Voz de Hind Rajab, Cira, não sei, e Foi Apenas um Acidente. E aí? Isso. Olha, gente, eu acho que essa categoria de melhor filme internacional é uma das melhores que a gente teve nos últimos anos. Todos os filmes são muito bons. Muito bons. E eu acredito que nosso maior concorrente no momento seja Valor Sentimental, que foi indicado aí para mais de 5 Oscars, né? A gente foi indicado a 4, se eu não me engano, eles foi indicado a 8. Posso confirmar essa informação. É um filme, O Valor Sentimental, é muito bonito. É um filme muito sensível, fala sobre uma família, problemas familiares, né? O diretor é um norueguês e ele é muito conhecido por tratar do micro, desde o familiar até uma mulher tentando se descobrir aos 30 anos. Os filmes dele são bem sensíveis nesse ponto. E O Valor Sentimental é um filme que apela, digamos assim, para um grande público. Por quê? Conta a história de um diretor de cinema, ele é metalinguístico, primeiro de tudo. Filmes sobre filmes. A academia adora isso. É um diretor de cinema que é totalmente ausente na vida das filhas, só que ele chega para a filha mais velha, que é atriz, e diz: escrevi um filme para você. Eu quero que você seja a protagonista. E aí, a partir daí, se desenrola uma dinâmica familiar toda destruída, porque a menina não aceita ser a protagonista, porque ela sente muito, né, a ausência do pai, fica muito chateada com o que aconteceu ao longo dos anos, que ele não estava ali para ela, e aí começa toda uma dinâmica familiar bem ruim. Isso apela, né? Pessoas têm problemas com os pais, pessoas têm problemas com a irmã, pessoas têm sonhos frustrados. Então, é um filme muito sensível que o público consegue se identificar. Na minha opinião, eu acho o Agente Secreto mais forte, porque eu acho o roteiro do Agente Secreto melhor. Eu acho a direção do Kleber Mendonça muito superior. Eu fiquei, inclusive, muito chateada quando o Kleber Mendonça não foi indicado a melhor diretor, porque havia uma chance dele ser indicado. E quem foi indicado foi o diretor de Valor Sentimental, que é o Joaquim Trier, que é um conhecido da academia, ganhou o Grand Prix de Cannes, então ele já é bem quisto no meio. Porém, eu acho o Agente Secreto mais ousado.
em termos de roteiro, em termos de história, em termos principalmente de trazer o Brasil para a tela. Porque para mim, a categoria de melhor filme internacional, quando você está trazendo um filme internacional para o Oscar, você quer mostrar minimamente a sua cultura. Você quer dizer, olha, o Brasil é composto disso, minimamente. Ou a Tunísia, que é o país que está representando a voz de Hind Rajab, é composta disso. Porém, o valor sentimental, ele não traz muito da Noruega, digamos assim. Eu até mandei uma mensagem pro meu amigo norueguês, mandei pra ele, falei, por favor, veja Valor Sentimental pra ver o que eu tô perdendo. Porque é um filme que também tem muita influência da cultura americana. É um filme sobre filmes. Então eles dão aceno pra Netflix, eles falam sobre a indústria. Você tem a Elle Fanning no filme, que é uma atriz americana, falando inglês. Ela não fala, né, norueguês ou escandinavo. Ela fala inglês o filme inteiro. Então, pra mim, isso já perde pontos em termos de categoria de filme internacional. Agora, outras categorias, como roteiro original, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, tivemos 2 indicações, né, desse filme para melhor atriz coadjuvante. Então, eu acredito que o Agente Secreto vem mais forte por ter a coragem e a criatividade do Kleber Mendonça Filho de trazer o Brasil e, mais especificamente, trazer Recife para as telas e, mesmo assim, conseguir encantar o mundo inteiro que não faz ideia de que a perna cabeluda é uma lenda real do Recife. Ela existiu. A perna cabeluda é algo. O tubarão lá é algo. Então, o Agente Secreto é mais corajoso. Eu acredito que a gente tem mais chance que Valor Sentimental, porém, a gente vai brigar. Vai ser custoso. Vai ser custosa essa vitória, mas acredito que vem. Isabela, o papo tá muito bom e a Bia vai puxar minha orelha, a produção vai puxar minha orelha que eu vou fazer mais uma pergunta e a gente hoje talvez bata o nosso recorde aqui de estourar os horários. Peraí, Tem mais coisa? Diga. Não, é porque a Duda Farias passou uma cola aqui pra gente, no bastidor aqui, Guilherme. Estava certo, Isabela, são 8 categorias que o Valor Sentimental está concorrendo. São Legal. 9 indicações, porque tem 2 em atriz coadjuvante, né? Isso. Na verdade. Mas pode levar para casa 8 estatuetas, né? Melhor filme, melhor direção, melhor atriz, 2 em melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor montagem. Ufa, Exato. realmente. O negócio tá. Entendeu a briga? A gente foi indicada a 4. Eles estão com 9 indicações, né? 2 dentro de uma mesma categoria. Então a briga vai ser boa. Vocês foram falar agora, eu fui ler a comunidade e aí eu sempre, às vezes eu me choco com algumas coisas. Alexandre Silva botou, muita hipocrisia falar que no Brasil temos que valorizar mais a cultura e a arte do que o saneamento, a educação, a moradia. Alexandre, você tá em outra live, meu amigo, ninguém falou isso aqui. Claro que a pessoa ser salva no hospital, ser bem educada, isso Claro. é muito importante. Não tem uma escala de prioridade, amigo, é tudo importante. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, Isabela, para a gente concluir aqui. Eu ouvi de muitos amigos que saíram da sala do Agente Secreto falando que o filme é chato. Eu achei o filme chato. E pessoas que gostam de cinema, mas acharam o filme chato. Eu não achei o filme chato, não achei o filme chato. Não é o meu filme favorito do Kleber, eu falei isso pro próprio, eu acho que Bacurau, Aquarius, eu acho que são filmes melhores do que o Agente Secreto. Mas eu entendo o que essas pessoas estão falando. Ele não é um filme padrão. E Não. quem foi para lá achando que ia ver um thriller político convencional, político convencional, não é um thriller político convencional, né? Queria te pedir para você explicar um pouquinho qual é a proposta do filme. Eu acho que tem gente também que não entendeu qual é a proposta do Agente Secreto. Se você puder ajudar a gente a entender. Claro. O filme, sim, ele é mais lento. Ele tem um ritmo mais lento. O Kleber Mendonça, ele é caracterizado, ele também tem suas características de direção, a partir daí também. Obviamente, você tem filmes menos lentos do Kleber, mais lentos, por exemplo, Som ao Redor é um filme que também
é lento, ele é mais contemplativo. E eu acho que é isso que o Agente Secreto é. A gente precisa lembrar sobre o que o Agente Secreto está falando e o que ele quer nos passar. Esse filme é um filme sobre memória. É um filme sobre como o brasileiro esquece da própria história. E a partir do momento que ele toma seu tempo dentro de uma cena que, sinceramente, a fotografia do filme é espetacular. Eu não me importo de ver uma cena de 2 minutos lenta quando a fotografia é linda, quando a paleta de cor é linda. Mas eu entendo quem não está acostumado. Kleber Mendonça, ele gosta de contemplação em alguns filmes, e o Agente Secreto é esse, principalmente ali a primeira metade. Justamente para que a gente tome tempo para pensar sobre o que é aquela cena. A primeira cena do filme, para não dar spoiler para mais, né, para uma cena mais ao longo do filme. A primeira cena é Wagner Moura chegando em um posto de gasolina e tem um corpo deitado ali. Se fosse um thriller convencional, já teria corte, corte, corte. Quem é? De que será esse corpo? Meu Deus, vamos chamar a polícia. A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando da ditadura militar, a gente tá falando de Nordeste do Brasil, a gente tá falando de Pernambuco. Era outra coisa. A gente tem essa noção de thriller policial americano, que é rápido, tudo é muito rápido, justamente para engajar com a audiência. O Kleber não quer fazer isso. O Kleber quer fazer você pensar: o que é esse corpo? O que tá acontecendo? Porque ao longo da cena que se desenrola lentamente, você tem nessa cena, vamos lá, um corpo largado, ou seja, omissão de autoridades. As autoridades simplesmente não foram lá. O dono do posto ligou, não aconteceu. Você tem um assassinato que não vai ser resolvido. Você tem omissão de autoridades. Você tem um pessoal passando para o carnaval. Tem um carro cheio de gente fantasiada, porque o carnaval está chegando. Você tem a festa passando em frente às coisas complicadas que estão acontecendo no Brasil e as pessoas fugindo daquilo. E você tem, ao mesmo tempo, depois, a corrupção policial do cara pedindo pro Wagner Moura: você não tem um negocinho pra gente aí? Numa cena que teoricamente é lenta, e é lenta, mas ela é lenta por um motivo. Mas dentro dessa cena, você já tem literalmente todos os aspectos que a ditadura militar trazia com ela nos anos 70 no Nordeste. Você tem as pessoas fugindo dos problemas, você tem a corrupção policial, você tem a omissão de autoridades e você tem um assassinato que nunca vai ser resolvido. Então, a partir dessas cenas longas, a gente precisa realmente mergulhar no filme e ouvir o que o Kleber e toda a equipe, obviamente, tem para dizer. E eles têm para dizer muita coisa. Por isso, eu aconselho a ver de novo. É ótimo ver a segunda vez. Segunda vez, você pega coisas que você não pegou na primeira. E veja várias vezes. Quanto mais vezes, melhor. Muito bom. Muito bom, muito bom. Isabela, obrigado demais pela sua presença, adorei. Obrigada, Você já está gente. mais do que convidada, reserve espaço na sua agenda aqui para o Matinal, vai ser sempre um prazer ter você aqui com a gente, a comunidade também adorou, elogios aqui. Volte sempre, né, Bia? Isso aí, obrigada, Isabela, obrigada mesmo.